Olá! Hoje no Mundo Político você vai ver o Supremo Tribunal Federal dar mais tempo para a formação das federações partidárias em 2022. Os partidos terão até maio para negociar. Mas o que são as federações? A grande novidade das eleições deste ano? Quais as regras de funcionamento e a viabilidade das negociações já em curso entre partidos? Eu vou conversar com Lara Mesquita, ela é pesquisadora do CEPESP, o Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Ei, Lara, tudo bem? Obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Oi, Vivi, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Lara, a possibilidade de formação das federações, como eu falei, é a grande novidade das eleições deste ano, não é? É a novidade que tem a ver com o que foi aprovado no Congresso no ano passado, na reforma eleitoral. E o Supremo confirmou que é constitucional, depois dele ter sido questionado, que é constitucional e deu esse prazo, que ampliou o prazo para a negociação dos partidos. Dito isso, vamos começar pelo o que são as federações. Bom, as federações são uma aliança que os partidos fazem, mas, diferente das coligações, que eram alianças com vigência apenas durante o ciclo eleitoral, as federações têm uma vida mais longa, elas precisam vigir, né, por 4 anos. Isso significa que os partidos, além de participar juntos do processo eleitoral, eles também vão ter que governar e legislar conjuntamente, de forma única, durante os próximos 4 anos, o que também vai incorporar o período das eleições municipais de 2024. Que isso que deve representar um complicador grande para as negociações. São muitos interesses. O que me parece que é o principal complicador é que, além da vigência de 4 anos, as federações elas têm um caráter nacional. Então, ela se aplica a todo o território nacional e a todas as instâncias, né? Uma coligação, um partido podia se coligar para presidente com outro, mas nos estados concorrerem independentes se enfrentando, ou se coligarem em um estado e não em outro. A federação, além de ser um arranjo de mais longo prazo, ele é nacional. Na hora que os partidos formam uma federação, eles têm que atuar conjuntamente nas 27 unidades da federação, além de também, em 2024, nas eleições municipais. Então, precisa haver uma coordenação do lançamento de candidaturas em todas as unidades da federação para o pleito desse ano. E esse é um dos principais desafios para a formação das federações. Só para esclarecer isso, a gente está falando, quer dizer, tem que alinhar a aliança para a presidência, para os governadores, para a disputa pelo governo do estado e para o Senado. Não é isso? E para deputado federal e estadual. Então, na verdade, na hora em que os partidos formam uma aliança, eles vão atuar em todo o território nacional nos próximos 4 anos como sendo uma coisa só. Então, se eu tenho uma federação entre o partido A e o partido B, eu não posso ter num determinado estado o partido A lançando candidato a governador e o B também. Não, eles são uma coisa só. Então, a candidatura dos 2 partidos. E há experiências semelhantes? Quer dizer, nós estamos trazendo uma coisa que é uma jabuticaba ou há experiências semelhantes em outros países? Existem federações em outros países. No Parlamento Europeu elas são comuns, na América Latina a gente tem alguns casos, mas talvez o que seja mais peculiar do caso brasileiro é essa ideia da vigência de apenas 4 anos, né? Normalmente as federações são arranjos de bastante longo prazo. Então, a especificidade no Brasil talvez seja essa ideia de que a cada 4 anos a gente pode rever esse arranjo, ou
não que nos outros casos seja proibido, mas é tratado com naturalidade, se espera que esse arranjo só tenha vigência de 4 anos. E nas experiências internacionais, o que a gente vê é que essas alianças, elas vigoram por um período maior. No Brasil, a gente ainda não sabe como vai ser, porque está começando a experiência. Mas parece haver um entendimento de que, a princípio, seriam só 4 anos, e daqui a 4 anos a gente vê o que vai acontecer, e não uma ideia de que a gente está fazendo um arranjo de longo prazo, e se algum momento for necessário, a gente conversa para ver se a gente consegue se manter junto ou se separa. Uhum. Como é que você diferencia, só para deixar claro, porque para o eleitor que está, pelo menos, familiarizado com a ideia de coligações entre os partidos, né? Os partidos fazem coligações, você falou em alianças, mas era chamado de coligação, e aí tinha as coligações proporcionais, que depois foram proibidas, e as coligações majoritárias, proporcionais entre partidos para o legislativo, né, nos diversos níveis, e também as coligações para o Senado, para prefeito, para governador e presidente. Qual que é a diferença? Básica é a questão de não poder não acaba com o fim da eleição? É só isso? Como é que fica, por exemplo, a questão do quociente eleitoral? Então, vamos lá. Eu acho que existem duas principais diferenças entre coligações e federações. É que as coligações elas são um arranjo para disputa eleitoral. Acabou a eleição, esse arranjo está desfeito. Então, eu posso ter dois partidos que se coligam para disputar uma eleição em um determinado estado, ou mesmo na disputa presidencial, e quando o governo toma posse, eles já estão separados, um desses partidos aderiu ao governo e o outro aderiu à oposição, por exemplo, né? Uma vez que eu formo uma coligação, eu não tenho nenhuma obrigação de atuar de forma coesa e conjunta após o ciclo eleitoral. Essa é uma das diferenças. A segunda diferença é que a coligação, ela não tinha esse caráter nacional ou verticalizado. O partido A e B podiam se coligar num estado e serem adversários em outro estado. Isso é próprio da regra do jogo, das coligações. E as coligações, elas são pensadas de forma quase que independente entre os cargos executivos e legislativos, quando era possível. Então, eu podia fazer uma coligação para presidente entre o partido A, B e C, e em São Paulo eu ia ter o partido A e B concorrendo juntos, e o C e o D concorrendo juntos, sendo que o D era adversário dessa coligação em plano nacional. E, além disso, na disputa para os cargos proporcionais, para deputado federal, para deputado estadual, o que vale é a coligação para governador. Então, esses partidos poderiam juntos apresentar uma lista de candidatos a deputados federais e estaduais, ou eles também poderiam se subdividir. A única coisa que a legislação vedava era que eles se aliassem com partidos que não estivessem na coligação para governador. Bom, o que acontece com as federações? As federações, elas são nacionais, hierarquizadas e têm validade de 4 anos e cobrem todo o território nacional. Então, se eu tenho uma coligação entre o partido A e o partido B, eles necessariamente vão ter que lançar uma chapa única de candidatos a deputados federais e estaduais em todas as 27 unidades da federação. Pela legislação atual, os partidos podem apresentar o mesmo número de vagas em disputa, né, de cadeiras no parlamento, mais um de nomes na lista. Então, se a gente pensar um estado que elege 30 deputados federais, esse estado vai ter, nesse estado, a lista dos partidos ou das federações vão ter, no máximo, 30 mais um candidatos. Então, se eu tiver uma federação entre 4 partidos,
esses 4 partidos vão ter que conjuntamente decidir quem são os 31 candidatos que eles vão colocar naquela lista que eu vou apresentar para os eleitores de nomes que estão concorrendo para deputado federal, por exemplo, né? A lista é única, o cálculo da cláusula do quociente eleitoral e do quociente partidário e a distribuição das cadeiras, ela é única na federação. Mas além de ser além da lista ser única, o que também acontecia nas coligações, agora esses partidos vão ter que atuar conjuntamente no parlamento. Uhum. E esse é um grande desafio, pensando, vamos dar um exemplo prático, né? PT, PSB, PV e Rede, e PCdoB, não é isso? Pretendem, tentam, negociam neste momento uma federação. O PT é um partido muito maior do que todos os outros, inclusive que o PSB, apesar de ter muito menos, tem bem menos prefeituras. O PSB em 2020 fez muito mais prefeituras que o PT, mas o PT é um partido mais estruturado e tem, digamos, o candidato que, segundo as pesquisas, tem mais chance de chegar vencer as eleições. Como é que fica, você disse, eles vão ter que distribuir, eles vão ter que acordar qual é a distribuição de vagas, quem vai liderar, como você mencionou, quem vai liderar a bancada, né? Eu queria que você falasse um pouco do grau de dificuldade que tem, por exemplo, como é que é criado um estatuto, a federação cria um estatuto e que tem que ser obedecido, por, digamos, no exemplo, por esses 5 partidos, e isso é um combinado, isso é um acordo que vai para o papel? Como é que funciona? A legislação prevê, sim, que os partidos, uma vez que eles formem uma federação, eles precisam registrar essa federação junto à Justiça Eleitoral e, tal qual um partido político, tem que ter um estatuto que vai dizer como essa federação se organiza, tem que ser indicada a uma executiva nacional, né? Então, a federação se organiza tal qual um partido. E aí, uma vez que eu fiz a federação, a gente vai ter que ir estado a estado e decidir qual é a chapa que nós vamos apresentar nesse estado. Quem é o candidato a governador, quem é o candidato ao Senado, lembrando que nesse ano tem só uma cadeira do Senado em disputa, né? Então, quem é o nosso candidato ao Senado, quem são os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, e daqui a 2 anos, qual é o arranjo para as eleições municipais, sobretudo nas capitais, isso pode ser uma questão, né? De qual partido vai sair o candidato cabeça de chapa nas disputas municipais. Quer dizer, agora ele já tem que discutir as eleições de 2020. As possíveis eles têm que ter isso em mente. Minimamente tem que ter em mente que a gente vai ter que coordenar o lançamento de uma candidatura conjunta. Não existe alternativa, não dá para falar, depois a gente vê porque qualquer coisa eu lanço o meu candidato, né? Então, no exemplo, Vivian, que você apresenta, hoje qual é o principal conflito? É o São Paulo, porque 2 desses partidos, o PT e o PSB, têm pré-candidatos próprios ao governo do estado de São Paulo, e eles pretendem, nenhum dos 2 partidos tem sinalizado que poderia retirar essa candidatura. Aparentemente, nos outros estados, eles já conseguiram algum tipo de acordo. Tudo bem, o PT tira o seu candidato no Rio e o PSB vai lançar o Freixo. Em determinado outro estado, o PSB abre mão de um candidato e o PT apresenta um nome. Mas, em São Paulo, os 2 partidos querem ter candidatos próprios. E, num contexto da federação, isso não é possível. O que é possível que aconteça é que PT e PSB não se federem, não façam a federação, entrem nas eleições em alguns estados como aliados, em outros estados como adversários, mas que nacionalmente, na disputa para presidente da República, eles podem formar uma coligação, porque a legislação ainda permite as coligações
para os cargos majoritários, como é o caso do cargo de presidente da República. Como nós já entramos um pouco na questão dos partidos especificamente, e as outras federações que estão sendo ensaiadas, citando aí especificamente o MDB, por exemplo, ele é assediado por dois outros partidos. O PSDB tem feito movimentos no sentido de propor uma federação para o MDB, e, ao mesmo tempo, o União Brasil, que é o resultado aí da fusão, né, do DEM com o PSL, também estão tentando um namoro com o MDB. Como é que você vê a possibilidade do MDB, um partido tão múltiplo e tão, sobretudo, ramificado pelo país, não é? Que tem tantas lideranças pelos estados todos, realmente fechar uma federação? Vivian, me parece muito pouco provável. Ontem eu estava até brincando com alguns amigos que eu não sou uma pessoa de apostas, mas que eu apostava que essa é uma federação que não vai sair. É justamente por isso. O MDB é um partido que, diferente do PT, que é um partido bastante nacionalizado e que a direção nacional tem plenas condições de impor a um Estado a retirada de uma candidatura, o MDB é um partido que a literatura apresenta como uma união formada a partir de diversas partes independentes nos estados, né? Então, é um partido onde as lideranças regionais acabam tendo um peso muito grande, e seria muito mais complicado uma imposição nacional de cima para baixo. Então, é justamente esse aspecto da coordenação que me faz acreditar que é pouco provável que essa federação se concretize. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que os partidos que estão mais propensos a fazer acordos e a abrir mão de lançamento de candidaturas para entrar numa federação são aqueles partidos que têm mais receio de cumprir a cláusula de desempenho, que é aquele desempenho eleitoral mínimo na eleição de deputado federal para poder continuar acessando os recursos públicos, o fundo partidário e o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Então, como tanto o MDB como o União Brasil, e é o mesmo caso do PSB e do PT, são partidos que não estão se sentindo ameaçados pela cláusula de desempenho, eles não têm tanto estímulo para abrir mão, fazer sacrifícios, cortar na carne em termos de lançamento de candidaturas ao executivo para garantir essa sobrevivência ou a continuidade do acesso aos recursos públicos. É mais provável que a gente encontre partidos que olhando para as eleições anteriores, tanto para a eleição municipal de 20 quanto para a eleição de 18, falem, opa, eu não vou conseguir ter esse desempenho mínimo de 2% dos votos válidos nacionais para deputados federais, com um mínimo de 1% em 9 estados, ou então eleger 11 deputados federais por 9 estados. Não vou conseguir fazer isso. Então, eu preciso ceder alguma coisa para pegar carona com legendas maiores, e elas vão me ajudar a superar essa cláusula, né? Elas vão me ajudar a eleger alguns deputados a mais, para eu poder continuar sobrevivendo. Mas aí não é federação, aí é aliança. Não é uma federação, porque essa é uma das questões. O principal argumento para a aprovação da lei que instituiu as federações é justamente eu não posso mais fazer uma coligação proporcional, que é uma coisa temporária e que vale só para o ciclo eleitoral. Tá. Mas sozinho eu não vou ultrapassar a cláusula de desempenho, eu vou deixar de acessar os recursos públicos e o meu partido vai morrer. Tá, esse é o raciocínio então dos pequenos partidos, não é? Sejam eles partidos históricos, como é o caso do PCdoB,
que lutou, inclusive foi o partido que mais lutou pela federação, sejam os partidos chamados partidos de aluguel, né, que não têm tradição, que costumam ter donos e tal. Então, esses têm interesse. Agora, é interessante para os partidos grandes trazer esses partidos. Em que medida a federação pode ser interessante com um partido grande e pequenos partidos que têm esse risco da cláusula de barreira, que correm esse risco? Bom, por que isso pode ser interessante para um partido grande? Eu vejo duas possibilidades. Uma é porque um partido que é grande nacionalmente, não necessariamente ele é forte em todos os estados. Então, um exemplo, por exemplo, é o PT no Rio de Janeiro. O partido não é um partido que tenha um bom desempenho eleitoral no Rio de Janeiro, que vá ao segundo turno em eleições para os governos ou para a prefeitura da capital, que, né, assim, é um estado onde o partido é relativamente pequeno. E aí, se eu me alio com uma outra legenda ou com outras legendas que são mais fortes em alguns estados onde eu não vou tão bem, eu posso me aproveitar da estrutura partidária desse partido, dos prefeitos e vereadores eleitos, né, dos filiados, para fazer a minha campanha eleitoral. E isso vai ter um retorno. Então, esse é um dos possíveis benefícios para um partido grande de formar uma federação com um ou outros partidos menores do que ele. Eu sei que eu vou dar algumas cadeiras no legislativo, né? Vou abrir mão de algumas cadeiras para deputado federal, vou estar ajudando esse partido a passar a cláusula de desempenho. Em troca, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o acesso ao tempo de TV, que esse partido ainda tem, vou ganhar o acesso à estrutura dele em estados onde eu não vou tão bem, e ele pode ter só esse governador nesse estado, né? O PCdoB é um partido bem estruturado no Maranhão, isso pode fazer diferença para o PT. Mas também não vou deixar que os meus adversários acessem esses recursos. Então, isso também é uma coisa importante. Eu vou garantir que essas lideranças políticas, que esse partido, ele fique na minha órbita e não que vá para a órbita de um adversário. Uhum. É interessante, esse é um raciocínio interessante. Mas nós falamos do PCdoB, e eu me referi também às legendas de aluguel, são partidos bastante diferentes, apesar de ter em comum serem pequenos e precisar ultrapassar a cláusula de barreira. Para a federação, a questão ideológica digamos, um preço. A federação tem como pressuposto uma necessidade de um nivelamento, não é? De um alinhamento de pensamento programático e tal dos partidos. Como é que fica esse arranjo, né, de aproximação assim, com legendas que tradicionalmente não têm compromisso com programas, com o estatuto, enfim, não é com democracia interna partidária? Como é que você vê a possibilidade disso funcionar com essa realidade, não é, desses partidos? Vívia, a legislação não prevê a necessidade de alinhamento ideológico para a formação das federações. Esse tema é importante porque esses partidos vão ter que atuar conjuntamente, né? Sim. Tanto na formação dos governos, quanto na sua atuação no legislativo, vão ter que apresentar candidatos de forma conjunta em todos os estados, não é em apenas um estado ou apenas o candidato a presidente da República. Então, isso se torna mais difícil entre partidos que não tenham nenhum tipo de afinidade. Por isso que a gente espera que as federações elas sejam formadas entre partidos que possuem uma maior afinidade ideológica, porque é um casamento de longo prazo, né? Assim, não é uma aliança que vai
vai funcionar apenas no ciclo eleitoral e acabou, depois cada um vai para o seu lado. Não. A gente vai ter que passar 4 anos atuando conjuntamente. A gente vai ter um líder único de bancada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também nas 27 Assembleias Legislativas. Né? Então, a gente vai ter que governar ou ser oposição conjuntamente. E é por isso que é esperado que as federações sejam formadas entre partidos que estejam mais alinhados ideologicamente, porque senão o custo é muito grande e a chance da federação ser desfeita, ser quebrada é grande. E se eu acabo com uma federação no meio do período de 4 anos, existe uma série de punições para os partidos. Eles deixam de acessar o fundo partidário até o próximo ciclo eleitoral e nas 2 eleições subsequentes eles não podem nem formar coligações para cargos executivos, para cargos majoritários, nem formar outras federações. Então, assim, a punição não é pequena. E aí eu não vou ver, por exemplo, republicanos com o PT, como a gente viu no passado, porque a afinidade em termos de pauta política entre esses 2 partidos não é tão grande para que eles possam ser uma coisa única nas 27 unidades da federação, atuar nas 27 assembleias legislativas, mas no governo federal, eventualmente, se elegesse um presidente, ou ser oposição conjuntamente dentro do Congresso Nacional. Então, é muito mais por conta do que vem depois do ciclo eleitoral, que a gente espera que essa ferramenta, né, que essa nova ferramenta das federações, ela seja formada apenas entre partidos que tenham uma afinidade mínima programática. 2 coisinhas que eu acho que é importante a gente passar por elas. A gestão do fundo partidário é determinada pelo estatuto, quando a federação é fechada, e como é que funciona isso? Como é que isso funcionaria? Não está completamente claro. A legislação diz que os partidos mantêm a sua independência financeira. Então, a gente tem que ver como que a Justiça Eleitoral vai operacionalizar isso, mas, a princípio, me parece que o fundo partidário, que é o fundo para manutenção das atividades cotidianas dos partidos, vai ser distribuído de maneira independente para cada partido. Não me parece que o fundo vai ser distribuído de forma unificada para uma conta corrente da federação e a executiva nacional da federação vai decidir sobre isso. Mas isso ainda não está completamente claro. Eu imagino que em algum momento a Justiça Eleitoral vai se manifestar sobre isso. Distribuição de vagas, né? No caso de federação, o quociente eleitoral, como é que ficaria isso? Tem alguma previsão? No caso das disputas para os cargos proporcionais, você diz? Sim. Então, no caso das disputas proporcionais, na federação, eu tenho uma lista única de candidatos. Então, se acontecer, por exemplo, a federação entre União Brasil e o MDB, eles vão lançar uma lista única de candidatos. E esses candidatos são candidatos da federação, eles não são mais candidatos do União Brasil ou do MDB. Somos todos candidatos da federação. Tá, então não tem esse negócio de um candidato puxar outros, um partido puxar outro. A federação já pressupõe isso. A federação já pressupõe isso, exatamente. Uma coisa que eu tenho insistido muito, que a gente tem que ter consciência, é que, embora a gente diga corriqueiramente, eu vou votar em fulano para deputado federal, né? Vou votar na Mariazinha, no Zezinho, no João. Não, a gente vota numa lista de candidatos. Olha, eu estou votando na lista de candidatos do Partido Azul, ou eu estou votando na lista de candidatos da Federação do Partido Amarelo com o Partido Azul. E eu indico quem eu gostaria que fosse o primeiro nome dessa lista. Se essa lista só tiver votos para eleger uma pessoa,
eu gostaria que a Maria fosse a primeira pessoa, mas o meu voto é, na verdade, na lista como um todo. Então, essa ideia de puxar e tal, tem um pouco da gente, do nosso sistema eleitoral, dele não ser explicado de maneira muito clara para a nossa sociedade, porque o sistema proporcional, ele é um sistema de voto em lista, necessariamente. E a federação, você acha que ela favorece, só para a gente encerrar a nossa conversa, favorece o entendimento, a escolha do eleitor nesse sentido? Ela não... Depende muito de como... Eu acho que depende de duas coisas. Uma é se as federações de fato vão se concretizar. Sim, né? claro. Que ainda não, isso é considerando... Eu não sou muito otimista, não acredito que a gente venha a ter muitas federações. E a segunda coisa depende de como os partidos vão apresentar isso, porque a cultura eleitoral brasileira é que o candidato sempre se apresente, olha, vote em mim, né? Então, assim, e os partidos, mesmo estando coligados, eles não transparecem ao eleitor o que significa quando a gente tinha a coligação, né? Que era aquela coisa também de uma lista única. A própria Justiça Eleitoral não tem uma boa campanha de conscientização sobre o funcionamento do sistema eleitoral. A Justiça Eleitoral tem ótimas campanhas de mobilização, de cadastramento de jovens que fazem 16 ou 18 anos, de mobilização para as pessoas comparecerem às urnas, mas ela não explica muito bem para a sociedade como funciona o sistema eleitoral. Então, eu não sei se para o eleitor ele vai deixar de ter essa sensação de que eu votei em A e elegi B, né? Não entendo muito bem isso. Eu acho que isso depende menos do instrumento das federações e mais sobre como a gente comunica à sociedade o funcionamento do nosso sistema eleitoral. Lara, foi um prazer conversar com você, foi uma ótima prosa. Obrigada, Vivian, o prazer foi todo meu. Até a próxima. Esse é um ano de muitos acontecimentos, um ano eleitoral que vem muita coisa por aí e nós contamos com você. Obrigada, um prazer, sim. Eu conversei sobre federações partidárias com Lara Mesquita. Ela é pesquisadora do CEPESP, o Centro de Política e Economia de Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.